Olá, sou Kelly Batistella, acadêmica da Universidade do Estado de Santa Catarina. Este artigo é um fragmento da tese de doutoramento, do meu doutoramento, orientada pela professora Maria Rúbia Santana. Antropófagas, a sobrevivência dos rastros e restos nos arquivos domésticos como escrita de si. Trata-se da discussão das obras de duas artistas contemporâneas catarinenses, Juliana Hoffmann e Kelly Batistella, que têm em comum o colecionismo, o arquivo e as estratégias mnemônicas. O propósito é analisar as obras que questionam as narrativas hegemônicas sobre o feminino e sua sexualidade. A linha e a montagem em formas de estruturas bordadas são pontos em comum nas obras analisadas e foram interpretadas por meio de autores como George de Huberman e Michel Foucault. Espera-se que o estudo possa ser inspiração para a docência em artes visuais. Eis Juliana Hoffmann, com suas teias, em livro, eis Kelly Batistella, a coletora de sabonetes femininos. O agenciamento da memória feminina justifica-se ao propor pontes poéticas às produções educativas contemporâneas, pelo processo educacional e os procedimentos educativos que figuram como possibilidade de emancipação desses sujeitos femininos através de suas subjetividades e desejos. Também o bordado como linguagem possibilita a transcriação de sua própria língua arcaica no sentido de ser resistência crítica no ethos feminino da arte contemporânea. E, por fim, o gênero e a educação que se entrelaçam para rememorar as experiências de mulheres em seus espaços biográficos. Como sobreviver? O estudo das relações afetivas e domésticas da vida privada feminina começa por imagens. Qual simulacro? Repetem-se nos arquivos privados e nos álbuns familiares. Estes simulacros imagéticos seriam uma tentativa de evocar a mneme, a memória sob sua forma arcaica, cuja função nos diz ser Michel Foucault, a propósito da tradição grega, não apenas a de guardar seu valor, seu brilho, aquilo que fora formulado, mas possibilitar para aquele, para aquela que a acessa, sua reatualização como uma memória de atividade. Pois a memória psíquica em seu processo, anacrônica em seu efeito de montagem, reconstrução ou decantação do tempo. Não podemos aceitar a dimensão rememorativa da história sem aceitar, pela mesma ocasião, sua ancoragem no inconsciente e sua dimensão anacrônica. O intento, portanto, da ação mnemotécnica é reunir o compilar, narrar o fabular, mas, acima de tudo, agenciar produção de semelhanças e diferenças com as quais podemos nos reconhecer, identificar e nos diferir. A mnemotécnica é, sobretudo, em nossa contemporaneidade, o lugar do acordo. Maria Rúbia Santana reconhece que a produção historiográfica performa-se pelo ato antropofágico. A história se aproxima da memória, reconhecendo sua dívida com esse repositório do vivido, e ao mesmo tempo se obstina a converter todo o vivido num acervo infinito e indestrutível de memória coletiva. A monumentalização dos artefatos culturais, pequenos ou grandes, a construção de significações históricas, densas das experiências cotidianas e quase irrisórias, numa pretensão de microhistória, e o reconhecimento de sua condição de metalinguagem permanente fazem com que a produção historiográfica contemporânea se autorize a comer de si mesma, ou ao menos rir de sua precariedade. A poética e os dispositivos plásticos inquiridos, então, pelas duas artistas, Juliana Hoffmann e Kelly Batistella,
constroem zonas de contato e de atrito que problematizam a herança dos campos disciplinares que atravessaram a educação do sujeito feminino. Para tanto, o que é preciso para acessar a sobrevivência da experiência a qual se deseja interrogar? Qual é a vertente da traduzibilidade que as artistas agenciam ao questionarem o lugar da tradição? Como antropófagas que são, a tarefa da traduzibilidade empreendida pelas artistas, através dos dispositivos da coleta, do arquivo, da mnemotécnica e da desmontagem, possibilitou, então, que essas artistas refletissem a sua própria condição de sujeitos femininos. Para essas artistas coletoras que fagocitam, o desafio residiu, então, em encarar criticamente a sua própria experiência feminina, em pôr à prova as cartilhas pedagógicas herdadas de uma lógica instituída sobre a representação da natureza feminina. Nas linhas soltas pela Juliana Hoffmann, nos sabonetes coletados e reconstituídos em livro pela Kelly Battistello. Inquirir o método classificatório taxonômico foi o que empreenderam essas artistas, que descentralizaram, portanto, o regime óptico que funda a nossa percepção sobre o inteligível e o visível, apresentando, então, ao domínio das sensações sutis, aquilo que elas definiram como zonas de afeto, de aderência e de fricção. Recombinaram o bordado em suas estruturas que se interligaram, através dos sabonetes coletados de 75 mulheres e através da biblioteca que a artista Juliana empreendeu de seu pai. As chaves conceituais podem, então, serem definidas pela teoria e história das artes, que possibilitaram investigar regimes de verdade sobre educação sexual feminina e também transitar pela historiografia da vida privada, dos hábitos e dos costumes e pelo ethos feminino das práticas artísticas feministas e femininas. As chaves conceituais do ensino das artes visuais possibilitaram questionar a construção das narrativas visuais em nossa cultura visual ocidental, hegemônica por natureza. E assim ter consciência sobre a produção dessas imagens portadoras de significados e posições discursivas. E por último, o ensino das artes visuais nos possibilita pensar os efeitos desses olhares. Os encaixes operados, então, por Juliana Hoffmann e Kelly Battistello, se dá pelo jogo tramado nos dispositivos plásticos das artistas, que como um outro bordado empreendeu-se no lugar, por elas, pensado como um lugar discursivo daquelas que fagocitam o acervo enciclopédico a partir do qual foram educadas. Ancoradas pelo arqueológico de viés anacrônico, as artistas rastrearam na herança enciclopédica discursos sobre educação feminina. A poética dos restos engajadas pelas artistas foi posta à tábua do bordado, um lugar de encontros, tramas e de encaixes. Muito obrigada.